Você já sentiu alguma vez que um fardo de condenação estava sobre a sua vida? Já se sentiu exausto, cansado, querendo desistir de tudo? Sente que só basta mais um pecado seu para que Deus derrame um juízo totalmente severo contra a sua vida? Fique comigo que nos próximos minutos eu quero falar com você. Fala, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Robert. No vídeo de hoje eu quero falar principalmente a você que se sente cansado e exausto. Quero começar lendo Romanos 8, versículo 1 e versículo 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Muitos de nós vivemos como se só fizéssemos coisas erradas, como se um grande fardo de condenação, um fardo de culpa estivesse sobre a nossa vida. Muitas pessoas simplesmente vivem diariamente com peso na consciência, com um arrependimento constante, como se sempre estivessem fazendo coisas erradas, e muitas nem sequer conseguem dormir, pensando nos erros do passado e pensando que nunca vamos conseguir nos redimir dos nossos erros. Mas existe uma boa notícia, não só para você que se sente assim, mas para todos nós. Um ser perfeito morreu para que nos tornássemos justos. Deus nos chama para a plenitude de vida. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E Ele tornou isso possível através do sacrifício de seu Santo Filho, Jesus Cristo. Existe um chamado na Bíblia para todos aqueles que se sentem cansados, para todos aqueles que não aguentam mais o fardo que carregam. E esse chamado está em Mateus 11, do versículo 28 ao versículo 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos chama para que descarreguemos sobre Ele o nosso fardo de condenação, o nosso fardo de frustração, e nós tomemos o fardo dele, que é um fardo de amor, de misericórdia e de graça. Muitos de nós temos perdido a beleza da vida por tentar viver ela na nossa própria força, mas Deus não quer que vivamos assim. Ele que nos garante os recursos necessários para viver a nossa vida com abundância. É vivendo na presença dele que nós temos a garantia que de forma alguma seremos lançados fora. Nós não podemos nos desfazer de tão grandioso presente. Nós que somos seres tão pecadores, recebemos de Jesus aquela graça maravilhosa de prover salvação a todos nós. Mas se a gente desfazer desse grandioso presente enviado dos céus, não vai sobrar mais nada além de um juízo santo e severo sobre a nossa vida. Se nós nos negamos a oportunidade de ser salvo, não nos resta mais nada a não ser passar a eternidade no inferno, que é um lugar que merecemos ir. Mas Jesus, através da graça, quer nos livrar desse lugar. E é olhando para Ele que nós conseguimos a remissão dos nossos pecados. É confessando o nome dele. Foi através do sacrifício vicário de Jesus. Ele pegou as nossas enfermidades e os nossos pecados e pregou numa cruz. É através da sua morte expiatória que nós somos justificados dos nossos pecados, não através de méritos nossos. Olha só o que está escrito em Romanos 3, versículo 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos justificados foi pela obra que Jesus fez por nós, não pelas nossas próprias obras. É por isso que o próprio Jesus vai falar que o que nós poderíamos dar pelo resgate da nossa alma? Ou seja, nós jamais seríamos capazes de pagar o preço pela nossa salvação. Não temos essa condição, nem por boas obras, nem por dinheiro, nem por virtudes. Nada que a gente faça será suficiente para pagar o preço que Jesus pagou por nós. Só Ele poderia fazer isso. Mas através dessa extraordinária graça enviada do céu para a nossa vida, nós somos salvos dessa condenação. Nós somos justificados diante de Deus através do sangue de Jesus. Existe uma parábola contemporânea que contam que eu acho muito interessante para ilustrar como muitas vezes Cristo quer nos livrar de nossos pecados, que muitas vezes nós negamos essa graça dele. Basicamente, essa parábola vai contar de um criminoso que foi preso e sentenciado à morte. E o rei decide salvar esse preso. Então ele se disfarça de um simples plebeu e ele vai até onde esse criminoso está para entregar uma carta de libertação para esse homem. Só que ele se disfarça de uma mera pessoa comum. Quando esse cara está indo ser enforcado, esse rei aparece, começa a conversar com esse cara e quer entregar para ele essa carta.
mas o criminoso, ele acaba esnobando do rei, ele acaba xingando esse rei, e esse rei vai triste embora. E quando esse cara tá prestes a ser enforcado, o carcereiro pergunta a ele o que ele fez. E ele fala, ele ri do rei, que até então ele não sabia que era o rei, ele ri desse cara que veio conversar com ele, oferecer a libertação pra ele, e o carcereiro vai e fala pra ele que aquele cara era o rei e que ele negou a única oportunidade de escapar daquela condenação. E refletindo, ele percebe que ele não morreu pelos crimes que ele cometeu. Ele não estava sendo morto pelos seus erros, mas por um único erro, o erro de negar a chance de escapar daquela morte, aceitando aquela carta de libertação que o rei ia entregar. Essa parábola ilustra muito bem a relação que nós temos com a graça de Deus, porque as pessoas não vão para o inferno simplesmente porque elas pecaram. Elas vão para o inferno porque elas negam a única oportunidade de escapar de lá, a única oportunidade de fugir do juízo santo de Deus. Os grandes santos de Deus que hoje estão no céu, quando viveram aqui na terra, foram homens pecadores. Então a gente tem Paulo, que foi uma pessoa que perseguiu a igreja de Cristo. Nós temos Moisés, que por exemplo foi um homicida. Nós temos Davi, que também foi um homicida. Mas eles, através do arrependimento, eles encontraram a graça de Deus e eles foram salvos dos seus pecados. Então isso é uma reflexão para todos nós. Se não aceitarmos o grandioso presente de Deus, que é a sua graça, não existirá outra consequência para a gente viver, a não ser o fato de que estaremos eternamente mortos em nós mesmos. Por isso eu quero te influenciar para que você corra com todas as suas forças para Jesus. Você encontrará braços abertos esperando ansiosamente para te tornar filho e para justificar os seus pecados, através daquele sangue que foi derramado naquela cruz. O amor de Deus foi tão grande por nós que Ele mesmo resolveu morrer para que tivermos a oportunidade de sermos salvos. E a única condição para que isso aconteça é que nos arrependamos dos nossos pecados e nos lancemos em seus braços. Porque não encontraremos alguém que quer nos destruir, mas alguém que nos ama e quer nos justificar através daquele sangue derramado naquela cruz. Como eu já disse antes, a nossa salvação não vem das nossas obras, porque nós nunca teríamos capacidade de pagar o preço por ela. Isaías 64, no versículo 6, vai nos dizer que até as nossas melhores justiças são como os trapos de imundícias diante de Deus. Portanto, não precisamos nos esforçar para pagar aquilo que foi totalmente pago naquela cruz por Jesus. A única coisa que precisamos é olhar para Deus e achegar a Ele. É o que Ele fala: achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Olha só o que Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10 diz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Portanto, é através desse ato de nos lançarmos aos pés de Jesus que obteremos graça do céu e encontraremos um Pai de braços abertos para nos acolher e não para nos condenar ao inferno. Portanto, Jesus quer trocar esse seu sentimento de condenação por um sentimento de adoção. Foi para isso que Ele pagou o preço naquela cruz, para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. O desejo dele é que esse fardo de condenação seja substituído por um fardo de amor, um fardo de misericórdia, um fardo de graça. E não teríamos uma passagem melhor para finalizarmos esse vídeo que Romanos 8, do versículo 14 ao 17, que diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Medite nessas palavras. Através de tudo que Jesus fez naquela cruz, Ele não quer tornar essas palavras uma utopia para a gente, mas Ele quer que ela seja realidade na nossa vida. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo para alguém que você julgue ser necessário. Se inscreva aqui no canal e se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, comente aqui embaixo. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!